Corretores de imóveis, eles vendem ou prestam consultoria? Querem saber sobre? Assiste esse episódio até o final. Fala galera, boa tarde para vocês aí, todos que estão nos assistindo. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve no nosso canal, @InformaColetiva, e você vai ter informações de todos os conteúdos de habitação, tá? Eu sou o Thiago Silva, sou o host, vou apresentar para vocês aqui hoje e venho na nossa sexta edição, no nosso sexto episódio, trazendo convidados especiais para vocês, que aqui vai virar box aqui, hein? Vai ter Bruna Lohane. Seja bem-vinda, Bruna. Obrigada, eu agradeço muito pelo convite. Fiquei muito lisonjeada, viu? Led Lennon. Muito obrigado pelo convite, muito obrigado pela participação, muito obrigado à Informa Coletiva. Embora falar muito de mercado imobiliário. E Joelma Aleph. Muito obrigada pelo convite. Estou lisonjeada de estar aqui participando com vocês. Esse é o nosso sexto episódio do Informa Coletiva e hoje vamos tratar assuntos especial. Sabe qual é? Corretor, ele vende ou presta consultoria? Quero que vocês falem para mim. Já vamos começar com esse tema. O que seria a vida de um corretor hoje? Qual que é a função de um corretor hoje no mundo dos clientes, no mundo dos agentes bancários, no mundo dos correspondentes? E aí, Bruna, fala comigo. Bom, o corretor, ele vende, ele presta consultoria, ele é psicólogo, ele é de tudo um pouco, o corretor. E o principal que é realizar sonhos, né? Que é o principal. Isso é bom. E aí, Joelma? Isso mesmo. A gente, além de prestar toda a assessoria, a gente, como eu sempre falo, a gente não faz clientes, fazemos amigos, porque a gente cria uma conexão muito grande com o cliente, dando todo o suporte, toda a assessoria, do início ao fim do processo habitacional. E assim, eu costumo falar uma coisa, né? Até para todos os corretores que a gente tem amizade, tem um ciclo, corretores que trabalham com a gente na imobiliária. O corretor que ele não tem indicação, alguma coisa está errada no trabalho dele, né? Porque assim, quando você indica, né? Quando você faz uma indicação para um certo corretor, é porque você gostou do trabalho dele, né? Então, ele prestou essa consultoria com qualidade, com eficiência e realmente realizou um sonho, para esse sonho não virar um pesadelo lá na frente. Você sabe que ele fez um trabalho bem feito, Isso né? mesmo. Quando tem indicação, é a melhor coisa. Quando o telefone toca, fulano me passou seu contato. Você atende até diferente, porque você fala, poxa, tô vendo o resultado do bom trabalho que eu fiz. E até para nós é mais fácil, né, a venda. Porque quando o cliente vende indicação, às vezes até aquele produto que a gente vendeu pro cliente que indicou vai ser o produto que ele vai comprar. Então, é até uma venda mais fácil. A pessoa que vende indicação, ela vem com mais segurança, né? A gente com mais confiança. A gente também tem uma credibilidade muito maior também com essa pessoa. Com certeza. Aí agora eu tenho uma dúvida. O que seria um cliente de potencial para vocês? Para falar assim, nossa, esse cliente aqui é raro. De cada 100, custa vir um para vocês comprar. Eu tô pegando, né? Eu quero saber se vocês aprenderam. Para mim é o cliente que ele já tem um preparo, que ele já sabe, que ele já estudou um pouco sobre como é todo o trâmite do financiamento. Ele já vem meio que preparado, que ele sabe que o banco vai liberar até 80% do financiamento, e ele já tem uma reserva ali para poder dar o sinal. Mas assim, o que a gente enfrenta muito, né, são os clientes meio que despreparados, né? Sim, mas 90%. Às vezes o cliente ele não entende do processo, né? A maioria dos clientes hoje, de 10 clientes que a gente atende, 6 ou 7 querem comprar casa, né? Isso assim é uma objeção que a gente tem muito, né, que trabalhar. Por quê? Como você falou, já a Caixa só financia no máximo 80%. Sim. Então, por isso que existe o corretor de alta performance, o corretor que realmente presta uma consultoria, para mostrar e explicar para esse cliente que
que às vezes não é muito fácil comprar uma casa, né? Como o primeiro imóvel. Ele vai te ensinar o cliente. Fala, olha, o passo é esse, o primeiro caminho é esse. Geralmente é onde eu começo com meus clientes. A gente tem primeira etapa. Não ver o crédito. sei se para você está acontecendo, mas essa geração Z que está vindo aí, de 23, 25 anos, eles estão com um bom preparo, não? Por isso, igual ele falou, raros, está acontecendo os clientes que são raros, que eles têm muita informação, eles estão pesquisando muito antes de chegar até a gente, pelo menos é o que eu ando percebendo no meu público. Às vezes eles vêm munidos de informação do empreendimento, eu quero esse aqui em tal lugar, tarana. Mas informação do crédito, que é a primeira etapa, que ele já tá meio. Eles estão meio fora. Porque aí vem, não, eu tenho tanto X. Na realidade, a gente sabe quanto que é que a Caixa libera, que aí. E essa parte que é difícil explicar para eles. Olha, esse apartamento é muito bom, tá? Mas não cabe dentro do orçamento. Vamos pro outro, vamos. Essa é a parte que... Então, assim, eu já quero aproveitar, Led. Eu já quero aproveitar da seguinte forma. A Bruna me deu uma brecha. Gente, aqui hoje, ó, falando para vocês, hoje eu sou o cliente, tá? Não sou corretor. Vou ajudar vocês aí, ó. Quando um cliente ele quer comprar um apartamento, não, uma casa. Aí ele vai até vocês, corretores e tudo mais. Aí a maioria dos corretores vão falar assim, em geral... Os clientes já falam assim, eu pego números lá na empresa. Olha, todo mundo só me oferece apartamento. Mas por quê? Eu queria que vocês explicassem por quê. Que a maioria... Apartamento é mais fácil do que casa, é isso? Bem mais fácil na planta, né? Na realidade... Assim, eu costumo falar para todos os clientes que já falam na mesa, né? Que a gente chama de reversão. Eu quero comprar a casa. Ok. Mas assim, eu tenho que ser transparente com você e te explicar como que funciona o processo para você, né, meu cliente, ver se realmente você consegue comprar uma casa nesse primeiro momento. Eu geralmente eu faço assim, eu falo, olha, o processo financiamento é o mesmo. Você não tem diferença entre apartamento e casa quando a gente fala de caixa. Mas quando a gente aí tá bom. Aí a gente barra, né, uma porta gigante que é a entrada. Que 99% das construtoras, elas facilitam muito o apartamento. Já a casa, não. Já dificulta. E aí, os construtores ficam com o pé mais atrás. Falam, não, é casa. O tempo de entrega é mais rápido. O imóvel tá pronto, né? Muitas das vezes. O apartamento documentação, não, né? Tudo isso influencia bastante. Uma flexibilidade com as construtoras gigante. Que é onde facilita. O bom foi que depois que todos os consultores estão fazendo casas geminadas, né, pra gente ficou mais fácil, né? Porque, assim, é até uma forma de reversão de uma venda, quando a gente mostra pro cliente que esse imóvel geminado, né, que normalmente é uma cota de terreno de 125 metros quadrados, é a mesma coisa dele estar comprando um apartamento térreo. Mas qual que é a diferença? O que a Joelma falou, facilidade. O cliente tem uma documentação grátis para primeiro imóvel, entrada parcelada, né? O produto caixa, que é uma das taxas que o cliente tem que pagar na compra de um imóvel, o produto caixa, muitas das vezes, é pago pelos construtores, então é onde se torna um processo mais fácil para o cliente. Então, comprar um apartamento hoje se torna mais fácil por conta de flexibilidade. Flexibilidade, isso mesmo. Tá. Ô, Joelma, você falou um ponto aqui que eu achei muito legal. Os jovens. Hoje estão comprando bastante. E outro ponto que você pontuou, que foi... Eles estão mais preparados. Sim. O mercado, hoje, eu notei, não só os jovens, até as pessoas mais de idade também, antes, quando você ia oferecer um imóvel, eles não estavam preparados, não sabiam o que era taxa com taxa, o que era isso, o que era aquilo. E hoje a gente já tem essa percepção que eles já chegam, olha, mas fulano de tal me falou de uma taxa assim, assado. Como é que funciona? É isso mesmo ou não? Podem falar, gente. Vamos lá. Funciona assim, muitos clientes, eles às vezes já passaram com outro corretor, né? Aí tem aquela diferença de você vender, né, que a gente falou no começo, ou você prestar uma consultoria e ser um corretor com transparência e honestidade com o cliente.
né? Então, muitas das vezes, esse cliente, ele realmente chega preparado. Por quê? Ele já viu um produto, ele já viu 2, ele já viu 3. O que a gente mais enfrenta atualmente é clientes que já estão com o cadastro bloqueado, né, em alguma agência da Caixa, porque ele já fez uma tentativa já. Tem muito cliente que foi reprovado em uma imobiliária X e ele chega para nós achando que ele vai ser aprovado, né? Eu já falo, não é nós que aprovamos, quem aprova é um Banco. sistema, né? Então, assim, a preparação existe, mas o cliente também, ele vem muito desse aspecto de já estar com 1, 2, 3, né? Isso Corretores. acaba sendo... o cliente já vem sobrecarregado, digamos assim. Porque ele já vem com tanta informação que ele já vem armado. É Com 10 verdade, pedras é na mão. verdade. Na hora que você vai falando, já vem prontinho. Mas aí acho que é igual o Leslie falou, a gente tem que ser um bom profissional e falar, não, agora eu vou te explicar o que é real e é isso, assim, assim, assado, para não ter erro, porque senão ele chega lá e fala, o corretor não me atendeu bem. Não foi o corretor às vezes até fez a parte dele, Fez um bom atendimento. fez um bom Fez. atendimento, mas a gente tem que ser mais claro com o cliente. E o cliente também entender a parte do corretor, gente, porque... E assim, tem cliente que ele pode passar por 10 corretores, ele não compra. Porque às vezes não entra na cabeça do cliente que ele não consegue comprar aquele determinado imóvel, né? Ele não entende. É a mesma coisa quando o cliente fala assim, não, eu não vou comprar agora, eu vou comprar no final do ano, porque eu vou juntar esse dinheiro da entrada. Porque eles pensam que a gente está colocando, tipo, uma escassez para ele, uma urgência, mas a gente fala sobre isso porque a gente sabe a valorização dos imóveis E a cada gente sabe dia, qual né? que é a realidade, né? Então, Sim. assim, um cliente que espera, ele só tá perdendo, primeiramente, o tempo dele, perdendo dinheiro. Porque o imóvel, ele valoriza, não é que aumenta. Nossa, a consultora é mal, ela aumentou. Não, é porque ele valorizou. Então, se o cliente demorar, um exemplo, 6 meses para comprar, ele vai pagar uns 20 mil reais a mais, porque Com valorizou. certeza. Os 20 mil que ele falou, não, eu vou juntar... Foi economizar. Vou economizar. Não, e eu não sei como que eles conseguem, né? Eu É vou verdade. juntar, e chega lá, os 20 mil ainda mais, ainda mais. É a dificuldade aí. Ô, gente, chegou uma informação aqui, eu quero saber se é mito ou verdade. Existe financiamento hoje 100% sem um cliente ter que dar R$1 de entrada? Eita, agora você pegou. Existe. Então, Existe? Existe. Não, então peraí, eu quero fazer o contrário, vamos lá. Eu acho que vocês vão concordar, hein? O que você acha? Sim ou não? Sim, existe. Você, Bruna? sim. Sim? Existe? Não, vamos, eu tô igual sim ou não? Tá na defensiva. Bom, existe. Ó, então peraí. Joelma, sim ou não? É relativo, sabe por quê? Porque tudo depende do engenheiro da Caixa. Não adianta eu achar que eu vou vender aquele imóvel usado pelo valor que o cliente que vai financiar 100%. Porque depende, é tudo um degrauzinho, depende da análise de crédito dele, do engenheiro aprovar no valor que a gente quer, entendeu? Mas quando a gente fala de construtora, né, de construtoras grandes que parcelam, tem construtora que parcela 60, 70 mil reais. Esse financiamento, ele já se torna 100%. Por Tá. quê? A gente Agora, entra agora, nessa ó, parte aí. agora eu quero inverter. Eu falei que hoje eu sou cliente. Eu vou ajudar, tô falando que eu vou ajudar Cê vocês. Tá demais, hein? Botou Ó, nós contra a parede. O que acontece? Quando um cliente fala assim, eu quero financiar 100% o imóvel, independente, esquece construtora, vamos esquecer construtora, diretamente com o banco, eu consigo financiar 100% o imóvel? Diretamente com o banco, pode ser que sim, né? Quando a gente fala de imóvel de terceiro, que é o perfil de imóvel que a Joelma citou, pode ser que sim. Porque se o engenheiro chegar lá no imóvel e avaliar ele 20% a mais do que o valor de venda, né? Que tá sendo cobrado em contrato, sim, o cliente conseguiu o financiamento 100%. Mas esse aí, você concorda comigo? O engenheiro da Caixa vai lá, avalia meu imóvel. X valor. O dono do imóvel, ele vai querer naquele padrão que o engenheiro da Caixa avaliou. Essa é também a dificuldade, porque aí a pessoa vai falar, não, eu vi um imóvel assim. Mas o dono vai basear, falando, o engenheiro da Caixa veio aqui, fez toda a pesquisa dele. Meu imóvel vale X valor, ele vai querer naquele valor. E você acha que o cliente vai aceitar?
Pois é, mas... Eu acho que não, né? Porque, assim, um processo de engenharia, que é o processo de avaliação, ele é feito depois da assinatura de um contrato de compra e venda. Às vezes, até depois de um sinal que o cliente pagou. Sim. E outra, quem paga a avaliação é o cliente, né? Ele gasta lá mais ou menos R$ 750 para fazer essa avaliação. Então, assim, é um contrato que já está assinado, né? O que já foi acordado. E, assim, eu, na minha opinião, o construtor ele não pode mudar o preço. Já fez a Não. avaliação. É, porque Isso. está em contrato. Já está em contrato. Igual eu falei, tem uma dependência, né? Ele não Assim, sabe. de ambos. Só se ele já tiver feito uma avaliação anterior, essa avaliação tiver vencido e for pedir uma nova. Aí ele já tem uma base, ele já tem uma noção de quanto que esse imóvel vai ser avaliado. É. O que você acha, Joel? É igual eu falei, é muito relativo, porque depende muito. Agora eu vou passar como do cliente para um construtor, hein? Uau. Vamos lá? Bora. Eu aceito vender o meu imóvel pelo preço que o engenheiro avaliou. Porém, eu vou tomar prejuízo que eu tenho que declarar meu imposto de renda lá na frente. E aí? Mas aí o construtor, ele já sabe disso, né? Todos os construtores, ele tem uma equipe, ele tem um contador, com certeza, ele tem uma empresa, ele tem um CNPJ aberto, então ele sabe que ele tem que declarar, né, esse ganho de capital. Tá, mas aí o meu ganho de capital, você não concorda que eu teria que vender o imóvel pelo preço que eu estou pedindo? Não pelo preço superior para poder ajudar o cliente? Mas aí, quando um construtor ele tem um valor já X, é porque ele fez esse estudo. E com certeza ele está colocando aquele preço para não perder. Ele nunca vai perder dinheiro. Eu acho que eu perco, hein? O que você acha, Bruno? Bom, eu concordo com o Ledilene. Ele já fez um estudo, ele já sabe mais ou menos o que está valendo o imóvel dele. Para ele, colocou X valor. Ele já tem uma noção. Ele não vai entrar de olhos vendados numa dessa. Isso mesmo, concordo plenamente com ele, porque antes da gente pedir essa engenharia, já se tem um contrato assinado por ambas as partes. Tá, mas aí eu como construtor, gente, eu vou defender o lado de vocês também, hein, construtores. Vamos lá. Quando vocês tá vendendo o imóvel, vamos tratar uma média 245 mil? Só um por alto. Aí o construtor, o engenheiro do banco vai lá e avalia em 270 mil. A minha pedida é 245. Por que eu devo de aceitar a avaliação do engenheiro e não a é superior à meu preço de venda? Só que eu deveria de manter o meu preço de venda, não? Para declarar no meu imposto de renda os 245. Sim, mas o processo é esse, ué. Se você mantém, se você vendeu ele 245, ele vai manter 245. A avaliação do engenheiro, no caso, não é para contrato. É a liberação de processo de financiamento, né? Ela é obrigatória. É obrigatório ser emitido esse laudo de vistoria do engenheiro para que possa seguir o processo, para esse processo ir para conformidade, né? Para voltar conforme e emitir a minuta do contrato de financiamento com a Caixa Econômica. Porque normalmente o pessoal usa muito a palavra ganho de capital, né? Isso. Esse ganho de capital, normalmente, ele chega a 2 fatores. Se for pessoa jurídica, 7%, que o cliente em si, ele tem que pagar acima do valor de compra e venda, né? Pro proprietário. E se for pessoa física, aí infelizmente, aqueles 17%. Receita Federal faz nada para perder, né, gente? Isso é verdade. Então, assim, a gente também tem que estar do lado deles, que eles não fazem para perder, mas também não quer fazer o errado. E é igual assim, é igual eu falei. Quando é elaborado, né, uma construção, existe um projeto arquitetônico, existe um valor real de valorização daquela área, daquele bairro. Então, ele nunca vai fazer para perder. Ele faz consultoria também, né? Ele direciona preço com outros construtores para ele poder chegar num valor real e um valor que é compensatório para ambas as partes. Com certeza. E você também não quer ficar com o imóvel lá parado, né? Você como construtor. Agora eu voltei como cliente, né? Não, mas tá legal aqui, viu, gente? Outra dúvida que eu, como cliente, teria é tipo assim: eu posso passar minha documentação
para 4 corretores de uma vez? Não. Tá aí Por o quê? problema, né? O problema tá... O problema tá aí. O grande problema é esse. Porque o cliente acha que ele mandando documentação para diversos corretores, ele vai ter aprovações diferentes. Não, ele só está se prejudicando, né? Porque a partir do momento que o cliente ele excede aquelas 3 tentativas que ele tem de aprovação, ele vai ser bloqueado. Aí o que vai acontecer? A pastinha dele vai lá para a mão do gerente ter uma internalização, que a gente chama, que é um análise de crédito diretamente com o gerente da agência. Aí já é um processo bem mais demorado, né? Sim, sim. Aí o cliente chega, passou por 3, 4 corretor. Ah, eu vi aquele, mas não me atendeu. Gente, eu acho assim, quando você tem um cliente de indicação, quando a gente volta no início lá onde a gente estava falando, indicação, pô, essa pessoa aqui, ela vai do início até o Ela fim vai me comigo ajudar. e Com vai me certeza. orientar, vai fazer tudo certo, todos os passos, porque é por etapa. Não adianta a gente querer ir lá vir com o bolo pronto, sendo que não tem nem com a farinha ainda, né? Então é por etapa. é. A gente primeiro faz a aprovação caixa, depois vamos mostrar o imóvel. Então, se o cliente já chega lá, não, a moça já me aprovou e eu quero essa casa tal, é assim, com ela eu não consegui. Aí eles acham que a gente é leilão. Quem vai dar mais barato? A moça nem vai verdade. fazer mais Mas, barato. tipo, o que anda acontecendo muito no mercado, tem algumas pessoas que vai lá e falam assim, ó, se você fechar comigo, eu te dou 2.000 de desconto. Isso. Não, isso é o que mais Isso é um tem, né? Isso é o absurdo, que mais gente. tem. O corretor, ele faz aquela alienação, né? Ele fala que vai pagar, ele fala que vai dar desconto. Mas, assim, a gente tem que usar, nós corretores, de trunfos que a gente tem, né? Às vezes, para poder ajudar o cliente, tem muito cliente que a gente recebe na imobiliária que, às vezes, não tem aquele valor real de sinal. Então, isso aí basta também a gente entender o cliente, entender a dor desse cliente e, às vezes, tentar ajudar. Só que Sim, só que eu- muitas vezes quando a gente faz isso, a gente não pensa nos gastos que as outras imobiliárias, o corretor Isso. autônomo também tem. Porque, assim, é todo um processo e muitas vezes aquela pessoa fala isso e não honra. E é um processo árduo, né? Entendeu? Não é fácil. São processos. O primeiro passo é reunir a documentação, atender esse cliente, entender o que esse cliente quer comprar. Mas após isso, tem uma análise de crédito, tem uma aprovação, tem escolha do imóvel, que é o principal, assinatura de contrato. Então, é o que a gente falou lá no começo. Gente, é um sonho. Então, a gente tem que fazer um bom trabalho para a gente poder ganhar lá na frente, né? Ganhar indicações e, assim, realizar o sonho e, por outro lado, ganhar o nosso dinheiro. E hoje em dia a venda ela tem que ser mais humanizada do que Tem. robótica, né? Porque igual a gente vê por aí, porque assim, é igual você falou, a dor do cliente. A gente tem que saber, e o cliente também tem que passar pra gente. Que muitas vezes eles ficam com receio e não fala, vai falando quando a gente chega na mesa na hora da negociação. Tem cliente que a gente aprova, né? Eu mesmo, eu não passo valores aprovados por uma questão de ética, sim. né? De política de privacidade, da lei de proteção de dados, de não passar aprovação para o cliente por WhatsApp. Mas a maioria dos clientes, quando você fala que ele está aprovado, ô Maria, João, parabéns, o senhor foi aprovado. A gente precisa marcar pessoalmente para a gente poder dar andamento no seu processo. Primeira pergunta, quanto que liberou? Desse Tem jeito. jeito de você passar pra mim pelo WhatsApp? O cliente quer comprar E um vocês imóvel. passam? Vocês passam? Eu Não. não Eu não passo, Principalmente porque- pela lei de proteção, você não pode E passar. assim, quem passa é o correspondente na hora que a gente tá com o cliente, né? Porque se a Isso. gente não tem nem como a gente passar antes, porque pode haver alguma alteração. Isso. E aí o cliente... E quando, às vezes, você recebe a aprovação de alguém? Fala, eu aprovei, eu recebi isso aí, onde a gente estava falando. O cliente já vem munido de informações. Eu recebi isso aí, dá tanto, eu quero esse apartamento aqui, tanana. Mas em algum momento ali, você pode... Eu sou assim, em algum momento não deu certo ali. Alguma coisa, porque... E aí ele tá vindo, Tá bater te em outro. procurando, achando que você vai fazer milagre. Exatamente. E também a questão do... Porque assim, o cliente, um exemplo, se você passar o valor que foi aprovado, aí ele quer um imóvel X. Só que a avaliação do engenheiro, novamente, para aquele imóvel é outra. Porque a maioria Entendeu? dos nossos clientes são clientes dentro do programa Minha Casa Minha Vida. A maioria é imóvel na planta, imóvel novo pronto.
Então, o que o cliente pensa? Ele pensa assim, tá, eu vou receber minha aprovação, o que ele faz? Ele abre o marketplace na hora. Ele vai Opa, olhar. 150 Vai mil pesquisar. aprovados. Eu quero esse. Eu quero essa casa de 150 mil, mas ele É não bem sabe. isso. Por isso que a gente tem que sentar com o cliente Pra pessoalmente. explicar, Pra explicar né? o processo. Ser transparente e explicar como que funciona. Você chegou num ponto muito legal. Agora, o cliente, quando ele tem uma aprovação, quando ele manda a documentação para vocês ali, ele já pode pegar e comprar qualquer imóvel, novo ou usado? É Não. isso mesmo? Não, tem as modalidades, né? A gente tem imóveis na planta, novo pronto, imóvel usado. Aqui são em construção. A maioria dos casos, quando vocês mandam as aprovações, vocês mandam para qual modalidade? Na planta. Na planta? planta. 98% é imóvel na Na planta. planta. E por quê? É mais fácil ou é mais complicado? Aí a gente volta lá naquele corretor de alta performance que faz um trabalho bem feito. O corretor, ele tem que entender o perfil do cliente. Se esse cliente tem um FGTS, se ele tem uma entrada, se ele tem um dinheiro, uma reserva guardado, qual que é a renda dele. Porque quando a gente tem uma certa experiência, a gente, pela renda, se A é gente já cotista, se sabe. tem 3 anos de carteira, se tem um independente, né? a gente já sabe mais ou menos quanto que vai liberar. Logicamente, esse cliente pode ser condicionado, ele pode ser reprovado por Bacen, que é comprometimento de renda. Mas assim, quando a gente faz um trabalho bem feito, a gente já sabe onde direcionar. Né? Então, por isso que a maioria, 98% desse pessoal, né, desses Do clientes, público, é né? imóvel na planta. Imóvel na planta. O que seria um condicionamento hoje? Falando assim, o cliente foi aprovado. Aí tem muitos corretores, eu percebo isso, tem muitos corretores que parece que eles têm medo de falar para o cliente, ô cliente, você foi aprovado, infelizmente você foi condicionado, o banco liberou um crédito bem inferior para vocês e tal. Como é que vocês lidam com essa situação? Olha, eu geralmente não gosto de trabalhar com simulação, porque às vezes o cliente já vem, você faz uma conta lá, tem X valor. Quando você faz a aprovação mesmo, E não aí, libera aquilo. aí a gente cai nessa teoria aí, de condicionou. Aí o cliente já fica frustrado. Você já verdade. tem Ele um já acha que ele não cliente, consegue Não, comprar. e ele acha que exatamente. você enganou ele. Nossa, Isso. a Bruna me enganou, por quê? Não passou a Ela me mostrou uma informação, né? simulação, falou que ia liberar X valor, liberou Y. Como assim? Por causa do condicionamento. Aí você vai explicar para ele que é o banco, não É o é a Bruna, sistema. é o banco. Olha, mas foi o banco que liberou o crédito do senhor. Não, você me enganou, você me falou que o imóvel era esse X valor, Que que eu poderia tinha liberar aprovado isso aqui isso para aqui. mim. Então, Aí é onde ele pega, sai de você e vai para outro Outro corretor. Corretor achando que vai ter alguma Achando que vai ter alteração, alguma- né? a Joelma vai conseguir liberar, porque a Bruna não conseguiu. a Bruna mas não- tá Gostei da Joelma, ela sorriu mais pra mim, ela vai conseguir um imóvel melhor. Não, a Joelma dá aquele jeitinho brasileiro, é maneira Aham. que eles O que falam, você né? consegue pra mim? É desse jeito. O que você Bem consegue isso. fazer Não, pra e mim? engraçado, quando eu já recebo a pasta que o cliente manda a documentação, já sei que ele tá com outro corretor. Quando ele manda tudo prontinho. Ó, Já quando manda redondinho? tudo em Aham. PDF, em menos de 2 minutos, Não, ou você pode saber. ou Já encaminhou mandou pra outro. diretamente. Eu falo, meu mandou. Deus, Já fez tem, análise de já crédito tem. com o corretor. Aí você manda pra caixa só. É pra fazer a carta de desbloqueio? Já sabendo. Não, e não E tem uns alguma que até coisa já tem ali. sabe, né, Já gente? sabe. Eu fico Tem impressionada. cliente que manda a carta de cancelamento. Uhum. Tem Aí. cliente que manda. E assim, muitas das vezes, a hora que você fala pro cliente, olha, seu cadastro tá bloqueado, por algum momento você tentou fazer uma análise com outro corretor, isso aconteceu? Não mandei documentação pra ninguém, não. Tá, mas como que está bloqueado em algum correspondente bancário e não fez, né? Então, isso aí a gente também já sabe. Com O certeza. cliente também quer enganar A gente, quer né? tapear a gente. É porque né? ele acha que se ele não contar pra gente, a gente vai fazer alguma mágica pra liberar um valor maior. É isso que A gente acontece. até gostaria, né? Mas a gente não tem esse poder. Ó, perguntas. Hum. Mito ou verdade? Quem paga a comissão dos corretores? É o cliente? Ou é o vendedor? Ou é a construtora ou o construtor? Depende. Depende do imóvel que esse cliente comprar. Geralmente, a maioria das nossas vendas são de construtoras de imóveis na planta. Então, quem paga esse comissionamento é a parte vendedora, no caso, a construtora. Né? Quando a gente trabalha com imóvel de terceira, aí essa situação já muda um pouco. Por quê? Normalmente, um exemplo, um consultor de casa, ele já embute o valor da nossa comissão no valor do imóvel. Né? Então, meio que quem paga esse valor? O comprador. Né? Assim, logicamente, a gente explica isso para o cliente, né? O cliente fica ciente.
O nosso contrato, todos os valores de comissionamento, quando é imóvel de terceira, a gente condiciona separado para o cliente ver o que ele está pagando também de comissão, mas a gente já explica para o cliente, olha, o valor desse imóvel, ele foi constituído também pelo nosso 5% de comissão, então o senhor não está pagando nada a mais, o senhor está pagando o valor real. Valor real. O valor real. É isso mesmo? Mas normalmente, como tratando de construtora, como a gente trabalha mais com construtoras. são as construtoras. Porque se o cliente fala assim, eu vou pagar, a menina eles ainda ficam preocupados. Não tem dinheiro para pagar, não. É verdade. Quanto que é? Você parcela para mim? Mas então, geralmente, já fala, E às você vezes não o tem que pagar cliente, nada. quando você vai apresentar um imóvel, ele vai lá lá onde você mostrou o imóvel com o construtor tentar tirar o valor em cima da nossa comissão. Isso. É igual quando eu atendo, né? Hoje eu não atendo muito, mas assim, quando eu vou em visita com corretores, eu não deixo as duas partes conversarem sozinhas. Nossa, você é mal, Led. Não, por quê? O comprador, ele vai chegar e falar, me passa seu contato aí, que a gente negocia por fora. Isso acontece muito. Do Tira do corretor É a e mesma te dá um coisa, desconto. se você passar o endereço, ok, você marcou uma visita, e você passar o endereço para a parte compradora, para o seu cliente, 1 dia, 2 dias antes. Ele vai bater lá antes, sem você. Então, o que eu oriento? Gente, passa endereço para o cliente 30 minutos antes, 40 minutos antes, para não ter esse tipo de problema. Vou passar a localização. Só E- na hora que eu tiver, eu te mando a localização. Em cima disso aí de vocês agora, o que seria ideal, tipo assim, o perfil, qual que seria o perfil, o papel do corretor para um cliente? Para o cliente também entender a importância de um corretor preparado e tudo mais, para estar auxiliando ele ali. O que seria esse papel do corretor para o cliente? O que o corretor agrega para um cliente, ao invés do cliente já procurar direto o imóvel dele e negociar direto com o proprietário? Todo o suporte que a gente dá, toda a assessoria, que é igual eu falo, a gente não vende imóvel. Quem vende o imóvel é o construtor ou a incorporadora. A gente vende informação. A gente entendeu? faz essa ponte entre Somos eles. ambas as intermediadores, partes. né, de negócio. Mas a questão é o seguinte, tanto o cliente já vem muito munido, o cliente mesmo já fala, não, se eu tirar a pessoa do caminho, a corretora do caminho, eu vou ter uma porcentagem de desconto. Vou ter uma vantagem. E aí a pessoa quer ganhar em cima, né? Não, e o que é mais legal é que quando eles fazem E a isso... gente fez todo o processo. A gente faz... eles fazem isso, aí no finalzinho ele fala, mas e agora? Como é que eu faço? Eu tenho que pagar a taxa do cartório? Dá vontade de falar. Eu tenho "Não que pagar a sei, documentação? Não sei, você não foi lá? Faz sozinho. Se você quiser, a minha assessoria é X. Porque eu estava prestando meio que de graça, você não ia Isso. pagar nada. Aí agora você é muito espertinho, então não tem como eu te ajudar. Quis procurar direto, né? Aí tem que procurar uma consultoria também direto com o certeza. construtor. Pessoal, e literalmente não é fácil. Quando você pega... Vocês trabalham... Eu entendo muito o lado dos clientes, também entendo o lado nosso, né? De corretores. Porque a maior dor do cliente é não conseguir comprar. E a maior dor do corretor é quando ele monta todo o processo e vê aquele cliente comprando com outro parceiro do ramo. Isso acontece muito, né? Então, a assim- gente tem exemplos, né? Já teve cliente nosso já que eu prestei uma consultoria de mais ou menos umas 2 horas, explicando o processo, como que seria mais legal fazer no financiamento só no nome de um, quando é casal, né? Porque futuramente pode comprar outro para investimento. E o cliente simplesmente pegar aquele processo pronto, montado, e comprar, às vezes, com um corretor que é um primo, que é um irmão, que é um tio. Que o Isso parente acontece demais. indicou, que o parente indicou, do nada. Isso acontece demais. Eu fiz todo o processo para cliente, só que infelizmente eu estava em outra cidade. Orientei a minha cliente, falei, olha, você vai lá, procura fulano, tananã, que vai tirar... A cliente foi, procurou fulano, mas a venda ainda foi para outro corretor. Nossa, aí... Gente. Comigo já aconteceu também. É Gente, decepcionante. Isso acontece demais. Não, e ela ainda me chegou lá e falou, Bruna, eu fui, procurei fulano, e me explicou, falou, a pessoa assim, é essa pessoa, né? Porque a pessoa também não conhecia. Ah, minha querida, não, veio com outro, aí a história veio de lá. Eu acho que é falta de ética profissional. Sim, Eu sim. acho que isso aí é Respeito falta conosco. entre o próprio dos corretores mesmo. Não, olha...
Gente, já tá ciente, a cliente já veio tudo pronto, não tem como. É querer dar um E eu acho que até Eu acho que é falta de a ética. parte vendedora, no caso falando de construtora, ela teria que ter uma política também, Sim. né, para organizar essa questão. Olha, você fez seu processo com outro corretor, você foi atendido. Qual o motivo de você comprar com essa? Ó. Teria que ter uma Não. entrevista com esse cliente. Mas Não, olha e pra assim- vocês verem, só finalizando aqui. Tem a ética deles, eu acho que tinha um prazo de 5 dias. Minha eu cliente acho foi muito lá num errado. dia. Olha, minha cliente foi lá num dia. Eles. Tá, vamos ver o que a gente faz pra você. Esperou 5 dias. Cancelou seu processo. Ligaram pra ela. Olha, hoje você pode vir assinar. Acontece demais isso. E eu acreditando, como ela tinha ido lá, não, Bruna, eu fui, resolvi, o rapaz falou que vai me ligar. Eu entendi que tava tudo tava certo, ok. né? Então tá ok, porque eu vou confiar na palavra deles do mesmo jeito que eu tenho minha palavra, eles também têm a deles. Mas aí no dia que ela liga, eu falei, não, tô indo pra assinar com fulano. Eu falei, mas esse negócio tá aí. Aí, os 5 dias que eles tinham que esperar, aí eles esperou e ligou pra ela, hoje você pode vir assinar. Aí eu falei, gente, aí eu, né? Nem rendeu. É igual Nem rendi. Tem uma construtora que eu acho muito bacana. Se você colocou no sistema, a pasta aprovou, e o cliente voltou lá e fechar com outro corretor, eles pagam 50%. Isso eu acho que é honrar o nosso trabalho. Porque a gente Pronto, fez né? todo É legal. Todo trabalho, processo. um processo. Aí tem algumas construtoras que é só nem faz uma cartinha, pronto. A carta Porque de a preferência. construtora isso não ela existe, tem que gente. pensar que Que o nosso esse trabalho- processo vai ser tranquilo para eles, né, perante ao cliente, porque nós prestamos a consultoria, Com nós certeza. explicamos A o gente processo fez para o um cliente. trabalho, né? Você Isso. levou o cliente lá. Eu ainda deixei registrado. Falei, você procura tal pessoa e então você levou o cliente. Aí depois eu questionei, eu falei, olha, tudo bem, mas tem vários corretores, a gente não pode Tem o tirar controle. Falei, tudo ok, mas o certo seria, então, se foi o cliente, a pessoa que tá lá que atendeu, então teria que ser 50%. Porque certeza, meia-meia, é porque eu justo. fiz o meu trabalho. Eu aprovei, o cliente tá dentro da construtora com o meu nome. Não tem como falar assim, não, é o nome de outro. Tava lá, meu nome. E aí, outro corretor chega e É pega por isso tudo que prontinho. fica essa prostituição, porque Exatamente. desanima. É. Desanima bastante isso, porque a gente fez um trabalho, deu o nosso melhor, e a pessoa vai lá só porque eu me simpatizei com o Lady Lemon, vou Lady comprar Lemon. com ele. Não é assim. Que eu fiz um trabalho, a Bruna fez um trabalho. Exatamente. Eu acho isso muito errado. Hoje- Desanima. Hoje, quando vocês pegam uma construtora, assim, que dá a entender que a construtora, ela pensa mais no cliente do que nos corretores. Na verdade, ela tá pensando só na venda, né? É. Justamente, Só por na isso que ela venda. pensa no Ela cliente. O quer cliente mais tá uma ali- venda naquele Não, mês. e o melhor é que esses corretores que fazem isso não dão suporte do pós-venda, que é o mais importante. Aí o Porque o cliente que procura tem de quem? cliente que É. me pergunta, Aí volta fala, lá. o corretor me abandonou. Você sabe quando entrega? E a evolução de obra? Eu falo, infelizmente, eu não vou te dar consultoria nem essas informações porque você não comprou comigo. Antes eu era inocente e passava, agora não. Se você quer informação, você vai ter que pagar por ela. Isso. Tá certo, Mas é isso concordo. aí. Então você procura lá quem Ou vai na Pois é. construtora Vai na direto, construtora né? direto. Senta lá e pede informação, né? Pois é. Porque, Agora, assim, quando é o meu cliente, gente, eu desdobro tudo. Ah, não, peraí que eu vou procurar. Não, e a Porque a gente... pessoa teve a paciência, ou a paciência não, ela soube entender, não, ela vai me ajudar do início Isso até é o o final. fim. Enquanto não pegar a chave, até pôr a chave. Esse dia a cliente pegou, eu peguei a chave, mas ainda estão me cobrando isso. Só um minuto que eu vou verificar vou para você. verificar. Eu vou lá o onde tem suporte da pra gente. procurar, para resolver. É o famoso pós-venda, O né? pós-venda. Entendeu? Mas tem alguns profissionais que ele só quer fechar a venda e depois nem sabe quem é você. Na verdade, ele quer só receber comissão, né? Isso mesmo. Ele recebeu a comissão, aquele cliente ali já tá gelado e ele já tá em próximo e nem Próximo, responde mais. próximo. Aí ele esquece da indicação. Que o cliente bom é o que vem indica. indicar, olha, indicação. eu tô morando aqui porque fulano me ajudou, então ela vai te ajudar Justo. também. Ele esquece. E é inevitável. Todo cliente tem um ciclo. Ele tem família, ele tem amigos, ele trabalha em alguma empresa, Ele é um mesmo ser que seja humano. informal. Então, ele tem em algum momento a indicação para te passar. Com certeza. Não, esses dias eu vendi para uma cliente, né, há muito tempo atrás. E aí ela trabalha em um determinado hospital. Aí ela falou, Bruna,
não se preocupe, aquele plantão todas É elas todo vão. seu. E Isso é graças bom. a Deus, no Muito plantão eu bom. já devo ter vendido para umas 5, 6. No plantão. Muito bom. Isso é tão gratificante quando a pessoa liga e fala: olha, foi fulano que me indicou você. Não tem igual. Não tem preço. É igual eu tem falei, igual. verdade. ela virou sua amiga. Exatamente. Entendeu? Tem corretor meu que já vendeu pra família inteira. Aham, Já tá eu passando também. pro outro lado. Eu Vendeu vendi a pra parte de mãe. pai. De pai. E agora já pulou pra parte da mãe, tá Exato. vendendo. E aí, quem É vende, muito não bacana, não é né, a gente gente? mais que Isso. vende. Ele que vende pra pra você. gente. Exatamente. E muitas das vezes é o mesmo produto, né? As aprovações até ficam meio que Meio que parecidas. É muito Por isso bom que isso. o mais legal hoje desse bate-papo com vocês é justamente o tema. O corretor, ele vende. Para mim, o corretor, ele não vende. Ele jamais deve de vender. Ele deve de sempre prestar uma consultoria e bem feita. Porque quando vocês prestam uma consultoria bem feita, tá aí o seu relato do LED, da Joelma. Então, quando vocês pegam e presta essa consultoria, deixando o cliente ciente, falando com o cliente de taxas, tananá, tananá. Antigamente, a gente tinha que acompanhar os clientes na agência, né? agência. Hoje em dia não mais, O- né? Nem Hoje, pode mais, até né? porque Nem os pode. Nem gerentes, pode. os gerentes proibiram, mas quando o gerente chega lá e fala assim, ó, cliente, é isso aqui. Nossa, que legal. Você tá isso aí ciente de já- evolução de E obra, sem seu corretor te contar falou. que a forma que o gerente fala é muito robótica, não é igual a gente, que a gente já tem uma forma diferente de falar. O cliente até assusta. Teve um dia desse que a cliente me ligou, Joelma, o que é isso? O que é esse seguro? Aí eu fui explicar para ela, porque como o pessoal da entrevista faz, é totalmente diferente do jeito que a gente fala. Eles, na verdade, eles têm uma nomenclatura diferente do que a gente fala, né? E assim, se a gente for conversar, né, em processos iguais gerentes fazem, o cliente nunca vai entender. E o né? cliente, ele é mais simples, assim. Ele é um pouco mais leigo. É a mesma coisa que a muitas gente das vezes. fala, só que totalmente diferente. Isso. Né? Aí eles ficam com medo, com receio. Eu vou aproveitar agora. Ó, é, tá vendo? vamos, É porque bora. chegou, gente. Chega aqui, aí eu vou acompanhando para ver se bate aqui, tá batendo. O que é mais comum dos erros de um corretor para o cliente? Não Nossa. passar informação. Não passar informação e outra coisa, igual a gente falou, pensar só na comissão. Porque isso é tem gente verdade, que fala porque assim, eu preciso vender hoje que eu tenho que pagar esse boleto agora dia 30. Não é assim. E ele não pensa que o cliente vai fazer um processo. Ele vai no Exatamente. correspondente, ele vai na Caixa Econômica, ele vai conversar com o gerente. Então, se você não falou de evolução de obra, se você não falou de INCC, se você não falou de taxa de juros, ele vai ficar sabendo E nem durante é porque o a processo. gente passa o prazo de 24 meses, mas no contrato Caixa tem uma cláusulazinha que pede 180 dias. E após após a a- emissão a- do ABITS, né? Isso mesmo. Mas, assim, tem pessoas que não passam essas informações que são básicas. Aí o cliente que ele paga aluguel, ele tem um contrato de locação, ele está pensando que daqui 24 meses ele já vai para o imóvel dele. E Isso. muitas vezes não acontece isso, né? É. Porque quando você pergunta a uma construtora, qual que é o prazo de entrega de vocês? Se ele falar para você que é dezembro, você nunca pode falar para o cliente que é dezembro. Você tem que jogar sempre 4 meses Para para frente. mais, porque Isso é depende verdade. de um ABIS, depende de liberação de prefeitura, corpo de bombeiro e os órgãos fiscalizadores. Sim. Então, não é só entregar a obra. Essa obra, ela precisa ver se está tudo ok, se tem acessibilidade, se tem extintor, enfim, para poder, né, emissão do ABIS e poder liberar as chaves. E às vezes está tudo ok, aí um exemplo, algum órgão fala, não, tem que fazer isso. Aí a construtora vai ter que refazer para poder liberar. Aí vai retardar o processo de Da entrega de entrega. chaves. Isso mesmo. A informação é o que... O problema não é falta grande de problema, né? informação mesmo. É. Aí é onde a gente fala, realmente o cliente ele tem que vir munido? Tem. Essas informações ele tem que ter, porque em qualquer etapa é importante ele saber. Hoje, qual que é vamos dizer assim, uma maior dificuldade que você já passou, Bruna, você, LED, e você, João, para falar assim, gente, eu tive que ser um mágico para poder ajudar esse cliente aqui a fazer acontecer. Assim, só um exemplo, o que precisou fazer, gastou muito tempo, não gastou para poder ajudar esses clientes de vocês? Olha, eu tenho um relato de um casal que estava tudo certo. De assinar na Caixa, assim que eu comecei, assinar na Caixa
No outro dia, quando foi de madrugada, eles me ligou. Não vamos querer mais e que não sei o quê. E um falando de um, outro falando de outro. Eu falei, meu Deus, e agora? Fiquei, Jesus, não, porque a gente não vai querer. Aí eu acho que eles tiveram um desentendimento, não sei. E eles estavam... Muitas das vezes é isso que acontece. Eles estavam lá falando, um brigando com o outro e eu aqui, né? Tá. E um falava de cá, outro falava de lá. Aí eu falei, olha... Calma, gente, calma. A gente vai comprar o imóvel. Não é uma coisa que a cabeça da gente fica a mil mesmo. Amanhã vocês vão assinar com a Caixa, então... Já tá tudo certo, tudo pronto, né? A minuta do contrato já foi emitida, então... Tava tudo certo. E eles... Não, mas a gente não vai mexer com isso mais. Não, porque fulano é assim, Beltrano é assim. Eu falei, olha, vamos esfriar a cabeça, calma. Isso já era umas 3 horas da madrugada, gente. De fato. Acontece. Falei, vamos esfriar a cabeça. Aí eu falei, agora eu não sou mais corretora, eu sou psicóloga. E a gente realmente é psicólogo. A gente Eu sou realmente. psicóloga. E aí, no outro dia, umas 6 horas, ele só mandou assim, não, tá tudo certo. Que hora é mesmo? Se acertaram. Eu falei, não, dormir em paz. Glória a Deus, foi muita oração, né, amiga? Dormir Muito em louvor. Mas esse é um dos relatos que mais tem muitos. A gente vai vivendo e vai falando, não. Você acabou de falar. Então, o corretor, além dele ser consultor, ele é psicólogo. Ele é psicólogo. Psicólogo, Ele tem- terapeuta E de muitas das casais. vezes ele é psicólogo da área da relação, do Noção. relacionamento, do amor, né? Então, assim, a gente não é só prestar uma consultoria, a gente também tem que Verdade. entender o cliente. Às vezes o cliente está passando... esses dias mesmo, o corretor estava atendendo um determinado cliente, né? E o cliente, não, vou reunir a documentação, vou te enviar, aguarda. No outro dia ligou chorando, né? Fulano, eu não vou poder te mandar agora não, porque eu tô passando isso e aquilo e chorando. Eu falei, Josué, você vai ter que ligar para essa cliente e entender, né? Se a gente até pode ajudar com alguma coisa, né? Então, assim, a gente passa várias situações, né? O corretor não é fácil, né? É um processo muito árduo, muito grande, né? Tem construtoras aí que para a gente poder receber, né? Que assim, não é o principal, mas é uma gratificação que a gente tem pelo atendimento, pela venda, pelo que eles são realizados. Pelo receber trabalho, né? isso. Então, assim, demora. Então, a gente tem... O nosso psicológico também tem que estar preparado para isso. Né? Porque senão a gente surta. E a gente vive na Surta junto dependência com o cliente. sempre dos outros, né? Isso. Dos outros, exatamente. A gente é muito guerreiro, viu, É. gente? Aí o povo fala assim, não é muito fácil, não deu certo, vira corretor. Vira corretor. Mas, Gente, O não, pessoal não, acha que é só segura. fazer vídeo, né? Peraí. Vamos parar, peraí. Ah. Senão vocês vão acabar desanimando quem tá entrando no ramo agora. Gente, mas é muito bom. É muito bom, mas muito você bom. tem que ter um bom psicológico. Então, peraí, corretor de imóvel sofre? Muito. Mas Vocês Que viram, isso? vocês decoraram, né? Não. Certeza. Assim, Falarem juntos. tem processo que é muito tranquilo, né? Tem processo de cliente que vai tudo redondo, até assinatura de contrato caixa, até pegar a chave. 1%, né? Mas a 1%. maioria, 99,999, Ai, cresce 100%. são processos que vai te trazer, né, uma atenção a mais, um esforço a mais para poder dar andamento e esse processo seguir. É onde a gente volta lá atrás, né? O corretor ele tem que entender primeiramente, né? Quando a gente começa no mercado imobiliário, primeiramente a gente tem que entender como que funciona esse processo para depois a gente começar a atender, para depois a gente conseguir gerar a venda, né? E ter uma pasta, né? Um fluxo de clientes grande. Não, e quando acontece o processo e a venda rápida, já teve cliente meu de querer entrar pro mercado. Ele fez a entrevista na imobiliária, tudo certinho. Ele não ficou um mês, ele falou, vocês são loucos, como é que vocês... É porque ele acha que, que é que é muito fácil. fácil, E que é não rápido. é. Olha, o meu foi fácil, então o que eu vou fazer? Eu vou conversar com a Joelma, eu vou entrar lá, que todas as minhas vezes Vai vão ser ser fáceis. assim. Isso não é E isso quando que a gente acontece. pega a renda informal, que demora muitos meses. Não, aí Esses vê a clientes- Joelma viajando, entendeu? O Não, cliente E nem vem que você tá na praia e tá lá, ó, no computador, no Joelma celular. só vive viajando, né? Não tá na vida boa. Não, vou virar corretor também. Pois é. O corretor ganha muito dinheiro, Ganha vou virar muito corretor. dinheiro. Mas tem cliente que já me perguntou, Thiago, você já tomou seu remedinho hoje? Porque, né, faça essa profissão Mas não, tem, gente. tem dia que eu mesmo tem dia que eu não consigo dormir.
Principalmente quando eu sei que no outro dia eu tenho uma agenda de muitos atendimentos, né? De muitos processos que tem alguma pendência para resolver. Eu mesmo não durmo. Eu acordo 4, 5 horas da manhã pensando aqui, daqui a pouco eu tenho que resolver aquilo. A ansiedade A nos ansiedade, consome. Por é. isso que se a gente não fizer um planejamento, e mesmo a gente fazendo, a gente muitas vezes não consegue cumprir todo aquele planejado do dia, Temos né? que ser organizados, né? Organização Nós em temos primeiro que ser lugar. organizados. A gente tem que Tanto- ter uma organização de nome, de CPF, de cliente. Você tem que saber quantas pastas, né, você enviou para análise no mês, quantos clientes deram certo. Enfim, você tem que ter um planejamento para você poder seguir de uma forma mais E tranquila. também ter o apoio da nossa família, né? Isso. Porque, assim, não é todo mundo que entende como é a nossa profissão, não. É. Engraçado, Exatamente. em cima que você falou aí, Joelma, a maior dificuldade que dos corretores que estão iniciando vem justamente da Do família. apoio, né? Eles Sem não apoio. apoiam. Não apoia porque... Você sabe quando que eles começam a apoiar? Quando eles veem que O resultado. Que deu certo. o iniciante da profissão do corretor, ele cria a auto-performance e começa a ganhar Aí bons- ele- Retorno, né? bom retorno. Aí ele consegue ganhar mais, ter um salário maior do que, às vezes, o Da pai, família. a mãe, do irmão. Aí é onde o pessoal fala, nossa, realmente deu certo. E eu não acreditei. Mas Verdade. até chegar lá, já passou por um bom Muita bocado. coisa. E tem que ter muita persistência. Já senão passou. desiste, gente. Assim, Porque não é fácil. O mercado imobiliário ele tem uma rotatividade muito grande, Enorme. principalmente em imobiliárias. Tem corretor que sai de uma imobiliária e vai para outra. Às vezes dá certo, porque às vezes falta uma falta de gestão, uma falta de apoio, suporte da imobiliária que o corretor está trabalhando. Às vezes ele muda, mas assim, meio que não resolve. O corretor ele tem que querer. É a performance Ele tem que dele querer. mesmo, né? Ele tem que E querer. assim, muitas vezes fala assim, eu não tô vendendo por causa do meu gestor. Não é o seu Não é. gestor, Não. é você. Isso. Você que tem que Não. correr atrás e saber o que você ué. quer. Porque Entendeu? E não se comparar com o amiguinho. Porque ninguém sabe a história do amiguinho do lado, né? Mas tem a comparação, né? Nossa, o fulano já fez 4 vendas É esse mês, eu não normal, vendi nada. é normal do Não ser vendi nada humano. ainda, Só meu que assim, Deus. tem todo um processo, gente. Vai saber quanto E tempo é aquela fácil pessoa já também, tá no gente. mercado. É onde que ela vai... não tá tão apertada financeiramente. É onde porque vai quando- da carteira do corretor. O corretor, quando ele tem um certo período, né, um certo tempo, anos de profissão, ele tem uma carteira muito grande, né? Tem corretor que recebe indicação quase toda semana. Então, assim, verdade. o corretor que está chegando agora, ele não pode ter uma comparação dessa. Por isso que a gente fala para todo corretor, trabalha só a lista 100. O que é a lista 100? Só a lista de contatos. Começa Porque é ali onde você vai tirar a primeira venda, certeza. O Aí que eu fala quero... que a gente é chato. O que eu quero saber agora é um conselho. Qual conselho que cada um de vocês dá para aquelas pessoas que estão querendo iniciar no ramo de corretagem? Começar com você. Você quase nem falou hoje, viu, Joel? Eu falei que eu sou tímida, gente. Vocês não acreditam. Vamos lá. Qual que é o seu conselho para um corretor iniciante? Ele tem que ter muita persistência e estudar e aprender. Porque se ele não tiver esse estudo, o mercado engole ele. Led Leno? É o que eu falei anteriormente, né? O corretor, para ele entrar no ramo, né? Para ele ter uma alta performance, ele tem que entender o processo. Se ele não Sim. entende o processo, não vai dar certo. Né? O gestor, no caso de imobiliários que tem gestores, o gestor é apenas um braço desse corretor. Ele é um facilitador, uma Isso ajuda desse mesmo. corretor. Mas se o corretor não correr atrás, ele ficar sentado numa cadeira, às vezes, o dia inteiro em notebook, não vai dar certo. É o que eu falo para os corretores que estão iniciando. Você tem que saber aonde você tem mais facilidade. Eu tenho facilidade em ligar? Eu tenho facilidade em sair para a rua com a prancheta e ir para a praça para poder fazer captação? Que hoje são poucos que fazem. São poucos que fazem, Eu tenho a né? lista 100, eu tenho quantos amigos eu não tenho? E isso, da lista 100, gente, isso é fatal. O, que, tem o jeito. erro, falando do erro que o corretor... O principal erro é não investir na própria carreira. O corretor que vende mais é o corretor que às vezes tira... educação financeira. Ele Isso tira mesmo. um percentual de um comissionamento e ele faz, às vezes, um patrocinado em rede social, direcionado para um certo produto que ele sabe que ele vai receber rápido. Então, é fazer esse planejamento, se organizar e estudar. É o principal. Isso mesmo, tem que estudar E você, bastante. Bruna?
É estudar, isso aí é Inevitável. e ter persistência, porque não é fácil. Você não vai chegar e falar assim, pronto, hoje eu já virei corretor, porque a gente está falando aqui é de 5 anos, 6 anos, 10 anos na profissão. Então, daí sim a gente está falando com propriedades. Mas para quem está começando, ter persistência, falar, poxa, é isso que eu quero para mim? Então tá bom, é isso que eu vou fazer. E eu vou batalhar, eu vou estudar, eu vou procurar, eu vou ligar, eu vou atrás. De alguma maneira, eu sei que eu vou conseguir. Mas é persistência. Tem corretor que você vê que ele tá tendo dificuldade, né? Aí você tenta ajudar de alguma forma. Mas quando eu faço treinamento com um corretor que está iniciando, eu já falo isso para ele. Em que você tem facilidade? Você tem facilidade em conversar, em ligar? Se você tiver, é o caminho. Não, eu gosto de sair para a rua. Tem corretor que trabalha comigo que fica só na rua. Às vezes ele vai para uma porta de uma empresa e ali ele consegue absorver 10, 20, né, contatos de clientes que lá na frente é uma pirâmide, a gente sabe disso. Você não vai pegar 20 contatos e fazer 20 vendas. Outra né? coisa. Então, assim, é correr atrás mesmo. Que eu ia falar, não ver o cliente como uma venda. É verdade. Você não pode ver o cliente como uma venda. Você vai ver como uma potencial. Pô, eu posso vender, mas não vai assim, não vou vender para ele. Porque você assusta o cliente. Na hora que ele fala, o corretor já chega afobado. Vou vender hoje, hoje, mas minha primeira venda. Hoje sai. Ele já chega afobado. E, tipo assim, querendo ou não, você passa aquela afobação pro cliente. Aí ele vai chegar e falar assim... E você não tem tanto aquela experiência de, né, aquele domínio ali. Jogo de cintura. Então, quando você vai mais tranquilo, você entende, fala... Pode ser que vai, pode ser que não vai. Eu vou no meio, vou ficar mais sossegado, que aí você consegue vender e passa a ser natural. E assim, agora a energia também, né? Que é muito importante você estar com a energia e a vibração muito boa. Ser uma pessoa positiva, né? Porque se a gente olhar para aquele cliente, às vezes é o que eu falo muito. Às vezes você olha para aquele cliente e não dá nada para ele. Não, esse cliente aqui não vai dar certo, você deixa ele de lado. Aí depois você olha lá no Instagram... O cliente está lá com a chave na mão com outra pessoa. Por quê? O corretor deu atenção. É o principal. O início de atendimento tem que ter atenção. Então, a gente não pode criar uma expectativa onde não tem. A venda só vai acontecer, primeiro, após uma aprovação, né? A gente faz vendas com valores à vista, né? Com recurso próprio, mas isso aí é 1% dessa fatia grande que é o mercado imobiliário, né? De imobiliários... No nosso caso, que trabalhamos com o nosso foco principal é o produto econômico. Agora eu quero saber o seguinte. Não sei se vocês já estão seguindo. Eu acho que já, né, Joelma? Você já escreveu no canal da Informa Coletiva, Ledileno, Bruno. Com certeza, eu sou um seguidor, né? Pra gente agora, saber de tudo que tá acontecendo. Tá vendo? Agora eu quero saber o que vocês acharam da ideia do Informa Coletiva, a gente criar um conteúdo, né? Para levar informação tanto como para os corretores e principalmente esclarecendo dúvidas dos clientes. Muito bacana e importante, porque assim, essa informação muitas pessoas não têm. Isso facilita bastante, né? Com certeza. A maioria das pessoas acha irrelevante. Nossa, irrelevante, verdade. Um podcast, não tem nada a ver com o mercado imobiliário, mas tem tudo a ver. Né? Quando a gente passa informação, né, a gente está pulverizando isso em rede social. Né? O João tá vendo, a Maria tá vendo, o corretor, que às vezes ele não sabia daquela informação, ele fica sabendo através do podcast. Não, eu sou suspeito de falar, porque ninguém me falou. Eu tava no TikTok, gente. Eu tô lá... Ela é blogueira? Eu vi alguém e falei assim, poxa, eu vi um rostinho e falei, eu conheço essa pessoa aqui. E ela tava falando com uma correspondente. E aí eu falei, gente, eu conheço essa pessoa. Aí eu fui procurar saber, eu vi que era Informa, falei, nossa, eu achei muito legal, interessante. né? Eu já segui, já interagi, porque eu já tô dessa. Isso é legal, gente. Infelizmente, estamos chegando ao nosso final. Aqui tem mais A gente tem tanto assunto ainda, gente. O Led quase nem deixou vocês duas conversarem. Ela é comunicativo. Não, e olha que ele é tímido também, viu, Joel? Falou, né? Não, eu falei pro Thiago. Não, agora eu já tava mais desarmado. Agora que a gente tava acostumando, né? Não, a gente quer mais. Tem que fazer um mais treinamento. Agora nós vamos convidar todos
pessoal a se inscrever no nosso canal. E quero que vocês passem o Insta de vocês também, para eles seguirem vocês, cada um de vocês. Dá essa moral pro pessoal aqui, tá, gente? Não só para Por mim, favor. para eles também. E outra, você quer saber todas as informações de habitação? Procura a Bruna, procura o Ledleno, procura a Joelma, que eles estão preparados. Vocês viram que eles estão afiados, né? Qual que é o seu Insta, Bruno? Meu Instagram é Bruna Lohane, não, Bruna underline, Lohane underline corretora. E me adiciona lá, gente, me chama no WhatsApp e a gente vai procurar as melhores opções para vocês dentro do mercado imobiliário. Assim, eu não sou um cara muito de Instagram, né? Mas tenho, é Ledleno underline, né? Segue lá. Direto eu posto muita venda, né? É muito processo, né? Às vezes eu reposto muito o conteúdo da Informa Coletiva, de outras pessoas, de correspondência, para poder também levar, né? Pulverizar isso para outras pessoas. E, pessoal, me segue, é Joelma, _ imóveis, e lá tem todos os dias um conteúdo informativo para vocês, tá? A E vários Joelma é imóveis. E aí, Quem é blogueira Aqui dá uma briga danada. Eu não sei se é Joelma, se é a Bruna. A Bruna, qual das duas a que é. Bruna é a Todo dia melhor. eu pego uma coisa diferente, um conteúdo diferente delas. É pra acabar mesmo. Pessoal, é isso aí. Estamos chegando ao nosso final. Agradeço a Bruna, Obrigada. tá? Ledleno, Muito obrigado pela Joelma Ale, obrigada que ela pelo já me convite. corrigiu aqui. Isso mesmo. E hoje venho falar com vocês mais um outro assunto muito importante. Tá chegando novidade aí. Eu só vou deixar esse spoilerzinho. Não vou falar o que é por enquanto. No nosso 7º episódio, vai chegar novidade aí para vocês aí. Então, quem não se inscreveu, ó, se inscreve no canal, fique à vontade, ativa o sininho aí e vai ser feliz, hein? Bruna, obrigado. Eu que Ledleno, agradeço. Muito obrigado, agradeço a Joelma, oportunidade. foi um prazer receber Muito vocês obrigada, aqui. foi nosso. Foi um prazer Isso participar, né? Foi excelente, né? Muito, Muito bom, bom. muito gostoso a conversa. Gostaram? Acho que Gostamos. Muito Era produtivo. o que vocês esperavam? Sim, Sim, Não, a então gente achava, eu mesma achava que ia ter algumas outras Era mais perguntas. difícil. Que era mais É. difícil, mas foi bem É o natural, que a gente bem vai bacana, fazer. né? é porque o pessoal aqui falou assim, Thiago, vai mais devagar, porque Pega o pessoal leve, pega porque leve. senão você vai espantar Vai assustar, eles, aí a gente vai ué. ter que ficar travando toda hora, não dá certo. Mas, gente, fiquei feliz mesmo com a presença de todos vocês, tá? E você se inscreveu, quem não se inscreveu, se inscreve no nosso canal, @Informa Coletiva. Dá uma moral pro pessoal aqui também. Valeu, até a próxima!